Quando você começa a aprender educação financeira, as coisas começam a mudar. Você começa a ter uma visão de coisas que você não tinha, que passavam despercebidas, que você não dava o devido valor para aquilo, você não tinha o conhecimento. Isso quando você não tem conhecimento em educação financeira. Quando você passa a aprender a educação financeira, você começa realmente a ter essa visão. Por que estou falando isso? Porque aconteceu comigo. De 2008 para cá, eu comecei a aprender educação financeira, comecei a participar de treinamentos em vários estados, eh, muitas das vezes tendo que fazer economia, comprando passagem à prestação, como foi o caso de Fortaleza, quando eu fui em Fortaleza, né, participar lá do evento, onde aprendemos sobre educação financeira também. Participei em outros estados, né, participei em Cuiabá, capital do Mato Grosso, participei no Centro de Convenções Iguaçu, de Foz do Iguaçu, foi um evento maravilhoso, teve um jantar lá depois, foi um negócio muito caprichado. Estivemos no Rio de Janeiro, na Arena do Pan, no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Então, vários eventos, estive em Curitiba aprendendo com os asiáticos, estive em Cuiabá aprendendo com a família da Aleph. Então, a gente esteve em vários lugares aprendendo educação financeira. E o que acontece? Com o passar do tempo, também me formei em empreendedorismo, escrevi um livro, Campeão de Derrotas, um Novo Vencedor. Esse livro está lá na Amazon, um livro fantástico, um livro de superação, um livro de autoajuda, mas também um livro de empreendedorismo e, sobretudo, um livro de educação financeira. Esse livro é incrível e ele está lá na Amazon, né? Ele está lá na Amazon. Você entra na Amazon, se você querer adquirir esse livro, você entra lá entra no Google, Amazon. Aí lá dentro tem um Kindle, você entra no Kindle Limited, lá você faz um cadastrinho e consegue comprar ele no digital a R$ 1,99. Isso mesmo, R$ 1,99. Nós colocamos nesse precinho totalmente irrisório, que a nossa intenção é levar esse livro para uma multidão de pessoas, para que eles possam conhecer não só a minha história de superação, mas entender o básico, ter uma noção sobre a educação financeira, como construir, como começar do nada. No ano de 2024, nós estamos agora em 2025, hoje, precisamente, dia 30 de dezembro de 2025. Daqui 2 dias já vamos estar no ano novo, né? Vai ser dia 1º de janeiro de 2026. E no ano de 2024, há um ano atrás, eu estava assim, um pouco antes do Natal, ali, véspera do Natal, eu estava aqui na minha casa, pensando, conversando aqui com a família, e naquela oportunidade, eu dizia ali para a pessoa que estava comigo ali, que eu ia fazer um projeto para 2025, que ia ser um projeto abençoado, que eu ia prosperar em 2025, que 2025 era o ano da bênção. Comecei a profetizar coisas boas, sabe? Comecei a profetizar bênçãos para a minha vida. E vou te falar uma coisa, foi fantástico, porque em 2025 eu tinha um plano. Você vê, quando você não tem visão, quando você não tem noção de educação financeira, de empreendedorismo, às vezes você não sabe o que fazer, tá entendendo? Com essa noção, com esse aprendizado, com essa busca, com esse conhecimento, né? Então, eu vou contar para você. Eu tinha lá parado há muito tempo 2 terreninhos. Tinha uns 15 anos que eu tinha esses terrenos. Os 2 terreninhos, um de esquina e um de subesquina. Era o que eu tinha também. E aí o que aconteceu? Eu vendi o terreno de esquina. Peguei aquele dinheiro no sonho de construir uma casa, isso em 2025. Falei, eu quero construir uma casa, mas o dinheiro não dava. Aí alguém me falou, se você for o ajudante, você vai fazer uma boa economia. Mas eu totalmente fora de forma, muitos anos que não trabalhava no pesado, e trabalhando sempre, mas em outros trabalhos mais leves, eu falei, cara, como que eu vou ensinar alguém sobre educação financeira se eu estou trabalhando no pesado aqui? Aí eu entendi, falei, calma, o nosso ensinamento, inclusive, ele não diz que se você tem um projeto hoje, que você já consegue executar ele hoje. Às vezes o projeto demanda um tempo. Aquele trabalho que você está trabalhando, às vezes você precisa continuar por mais um tempo nele, né? Agora você fez aqui a virada de chave, você transformou a sua história, você mudou, você quer resultados diferentes, você está batalhando por algo melhor, correto? Então não vai ser em 24 horas, tem um tempo. O importante é que você já sabe que tem que fazer a mudança para não continuar na mesmice, nos mesmos resultados ruins. Então, como eu estava te falando, aquele dinheiro daquele terreno de esquina que eu vendi, eu investi na construção de uma casa, mas não dava para construir. Nem dava direito para comprar o material, mal dava para comprar o material da casa.
uma casa projetada, planejadinha, tudo certinho. E aí, quando você determina algo para sua vida, o universo conspira a seu favor. Você já ouviu essa palavra? Ela é verdadeira. Eu encontrei um amigo que de muitos anos já é amizade, ele tinha estado, ele morou na Europa há uns 10 anos, depois voltou para o Brasil, ele é mestre de obra, né, em construção civil, e o que acontece? Ele falou, eu faço essa casa para você, e quando você vender a casa, você me paga. Ou se você for pegar um financiamento, você me paga com parte do financiamento. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Com exceção de um pouquinho que eu vou precisar todos os meses para tratar de alguns animais que eu tenho lá no sítio. Aí eu falei, tudo bem, combinamos assim então. E eu entrei de ajudante, acreditem. Eu trabalhei 100 diárias. Vamos colocar diária barata, R$100 a diária. 100 diárias a R$100, foram 3 meses e 4 meses que eu trabalhei lá. Não deu os 4 meses completos, porque tem um domingo, tem um feriado, né, uma coisa, mas deu 100 diárias. A R$100, eu economizei R$10.000 nessa obra. Economizei R$10.000. A casa que eu pleiteei fazer em 2025, eu não consegui terminar. Não consegui concluir a casa em 2025 como eu gostaria de ter concluído. Não deu certo. Eu me esforcei, eu batalhei, eu economizei, eu fiz pesquisa de preço, eu consegui comprar no preço de atacadista, eu fiz tudo que eu pude. Aí comprei material bom, né? O que acontece? A casa não concluiu. Eu fiquei um pouquinho triste, porque eu gostaria de ter concluído ela, né? Até setembro, outubro de 2025, e não deu. Nós estamos em dezembro, hoje é dia 30 de dezembro de 2025 que eu estou gravando esse vídeo. Mas o que acontece? A casa ficou 90%. Eu ia falar 85%, mas 90% da casa ficou pronta. 90%, vocês acreditam? Isso foi uma ideia que eu tive lá em 2024. Eu não tinha dinheiro, eu pago aluguel há 6 anos. Então eu não tinha dinheiro e visão de como eu ter uma casa um dia de volta, como que eu ia fazer. Mas quando você aprende educação financeira, a sua visão muda, transforma. Você consegue enxergar a coisa para curto, médio e longo prazo. Vocês entendem? Hoje eu sou autor desse livro, Campeão de Derrotas, Novo Vencedor, que está lá na Amazon, do autor Pedro Panta, que sou eu. Um livro fantástico, fala de superação. Aos 8 anos de idade eu era engraxate, já trabalhava, já era empresário. Eu era sócio do menino na caixinha de engraxar sapato. Meu amigo Miolo, o apelido dele era Miolo. Entenderam? Com 8 anos eu já era empresário. Só que eu tinha a mente desenvolvida, a mente empreendedora. Só que eu não tinha o conhecimento para colocar isso em prática. Vocês entendem isso? E quando você busca educação financeira, como que você começou, Pedro? Como que você começou? Eu comecei com um livro, por incrível que pareça. É um livro. Eu estudei um livro, o livro me despertou, né? Eu participei de treinamentos daí, aprendi um pouco mais, educação financeira, empreendedorismo, né? E depois estudei o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro incrível ele é de George Samuel Classon, é o autor. Aí também li Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Ekerson, um livro muito bom. E o meu livro, Campeão de Derrotas, o Novo Vencedor, do autor Pedro Panta. Incrível livro. Tá por enquanto no digital, lá na Amazon, no Kindle, a R$1,99. Nós vamos lançar ele agora no físico. A previsão é de lançar ele a R$34. Mas ele vale muito mais, porque se for fazer um curso hoje, você paga 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dependendo do curso, para aprender educação financeira. E com um livro desse você começa, você tem um despertar, você tem uma noção, sabe? As coisas mudam. A minha casa, como eu falei para vocês, está 90% pronta. No próximo vídeo eu vou gravar um vídeo lá em frente à casa para mostrar. Está 90%. Né? Aí eu tive que pagar umas dívidas este mês, de dezembro, fiquei, né, sem capital para continuar a obra agora, mas o mês de janeiro, daqui 2, 3 dias, daqui 2 dias, né, já é dia 30, já é o mês de janeiro, e no mês de janeiro eu volto a trabalhar etapas que precisam ser executadas na casa. E eu estou convicto que no mês 4, mês de abril, eu concluo essa casa. E se não concluir em abril, que conclui em maio, que conclui em junho, olha que coisa incrível. Se eu não tivesse começado, eu não terminaria, não concluiria. Pedro, quanto que vale essa casa sua? Essa minha casa hoje, ela vale aproximadamente, tem que fazer uma avaliação ainda, mas ela vale entre 300 a 400 mil reais. 300 a 400 mil reais. Então, quer dizer, eu não tinha nada, que eu tinha 2 terrenos lá que
fosse vender os dois terrenos, ele dava uns 100 e poucos mil, os dois juntos, e, e era isso, né? Então, quando você tem uma mente empreendedora, quando você aprende educação financeira, as coisas mudam. Por isso eu te recomendo. Pedro, me recomenda um livro. Recomendo. Vou recomendar O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Do Samuel Cleson, um livro incrível, né? Jorge Samuel Cleson. Recomendo o meu livro, né? Do autor Pedro Panta, que sou eu, Campeão de Derrotas, o Novo Vencedor. Tá lá na Amazon. O Google, entra na Amazon, entra no Kindle, faz o seu cadastro e compra o livro a R$ 1,99. R$ 2 eu creio que todo mundo tem ou consegue. Vai transformar a sua história. É um básico, é uma viagem incrível. Espero ter contribuído. Vou ter que encerrar porque senão fica muito grande o vídeo. Próximo vídeo eu vou gravar em frente à casa. Abraço. Que Deus te abençoe. Que você possa me seguir, possa deixar o like, compartilhar com alguém que precisa melhorar seus resultados, sua história financeira. Não importa em qual momento você está, de onde você está começando, o importante é que você comece.